De acordo com a ONU, cada pessoa precisa de cerca de 110 litros de água diariamente para atender às necessidades de consumo e higiene. O consumo do brasileiro é quase o dobro do previsto, segundo a Sabesp. Cada pessoa gasta, em média, 200 litros de água por dia. A questão do lixo também é muito preocupante. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, apontou que em 2012, o lixo gerado pela população foi 6,8% superior ao registrado no ano anterior. O estudo mostrou também que em 2010, cada brasileiro produziu 378 quilos de lixo no ano. Um estudo publicado na revista da Academia Nacional de Ciências Americana aponta que o consumo de recursos naturais está muito maior do que o planeta consegue renovar. E essa demanda, maior do que a oferta, começou há aproximadamente 30 anos. E como minimizar a situação já caótica? A resposta está também em cada um de nós, dentro da nossa casa, no trabalho e no tipo de consumo que praticamos. São gestos comuns dos cidadãos que podem fazer toda a diferença na vida e no futuro do planeta. Sustentabilidade é o tema do programa de hoje, que tem a participação de duas convidadas, Marina Silva, ambientalista e ex-ministra do Meio Ambiente, e Juleuza Maria Teodoro Turra, professora das Faculdades de Geografia e Turismo da PUC Campinas. Primeiro, gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui para colaborar nesse nosso tema. Quando pensamos em sustentabilidade, parece algo longínquo, distante, mas na verdade está bem próximo e está no nosso dia a dia. Eu gostaria que vocês definissem de forma simples o que é sustentabilidade. Bem, para mim, sustentabilidade é mais que uma maneira de fazer. É uma maneira de ser, é uma visão de mundo, um ideal de vida. E obviamente que isso faz com que a sustentabilidade fique mais próxima da gente, porque ela vai ficar dentro da gente. E estando dentro da gente fica mais fácil de fazer. Fica mais fácil de cuidar da água, fica mais fácil de cuidar do ar, fica mais fácil de cuidar do lixo. Não é um questionamento apenas a nossa maneira inadequada de fazer as coisas. Nós temos um questionamento de natureza mais profunda, é a nossa maneira de ser. Certo. Juleuza. Sem dúvida, o que a professora Marina coloca é essencial, a maneira de ser. E pensando na sustentabilidade, muito se diz é sustentável, não é? Eu colocaria em termos de um processo, de uma tendência. Na medida em que nós podemos tomar conta e ter consciência da nossa vida, o que é necessário para nós vivermos, nós começamos a identificar todos os recursos, todas as pessoas, todas as possibilidades e podemos estabelecer que hoje talvez nós tenhamos tido uma postura mais sustentável do que anteriormente, mas se eu identifiquei que em algum momento não foi assim, me proponho a amanhã ter uma atitude mais sustentável do que a de hoje. Esse movimento de reconhecimento do eu, de reconhecimento do que eu preciso para viver, né, do impacto do que eu preciso para viver, eu acredito que é uma das possibilidades de se entender sustentabilidade de uma maneira mais ampla e de uma maneira também mais próxima. O que vocês proporiam para que as pessoas consumam de forma mais sustentável? Porque cada dia os equipamentos, os aparelhos estão ficando mais obsoletos e as pessoas estão comprando mais do que elas precisam, na verdade. Aí tem uma complexidade muito grande, porque de fato o planeta já está no vermelho em 50%. Nós já atingimos 400 partículas por milhão em função da emissão de CO2 por queima de combustível fóssil. Hoje nós temos uma perda 1000 vezes mais de biodiversidade do que tínhamos há 50 anos atrás. A cada dia cresce, não é, a quantidade de áreas que ficam completamente desertificadas. Então nós estamos vivendo um momento de uma grave crise ambiental no planeta. E numa das pontas de tudo isso está aí a questão do consumo. Existe o consumo tóxico, que é esse que você se transformou num viciado em consumir.
E existe o consumo necessário e o consumo admirável. Né? O consumo necessário, o consumo admirável. E existe o consumo tóxico, que é esse que é induzido pelo marketing, pela propaganda, né? E até mesmo pela falta das pessoas conseguirem dar um sentido para a vida. Né? Nós estamos vivendo uma realidade em que as pessoas já não são referenciadas por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. E no momento em que o ponto de referência é o que você tem e não o que você é, consumir se transformou em algo fundamental para você poder pertencer. E eu acho que uma das coisas muito importantes é a cura desse modelo de se sentir feliz, de se sentir próspero, de se sentir pertencendo a uma comunidade pelo consumo. Nós precisamos criar outros ideais identificatórios. E no momento em que tivermos esses ideais identificatórios que não se referenciam na cultura simplesmente do ter, com certeza a gente vai sair do consumo tóxico para o consumo necessário, o consumo admirável. O que é esse consumo necessário e admirável? Olha, o consumo necessário é aquilo que é básico. Eu preciso de roupa, eu preciso de alimento, eu preciso de uma cama, eu preciso de uma casa, não é? Então a gente partiu de coisas muito primárias na nossa vida. Só que o ser humano, para tentar suprimir aquilo que a natureza lhe colocava como uma imposição que o limitava, não é? O homem foi tentando eliminar tudo aquilo que era imposição da natureza que lhe deixava inseguro. Aí acontece o grande paradoxo. Tentando eliminar os limites impostos pela natureza, nós chegamos ao limite da própria natureza. E agora nós não sabemos o que fazer com ele. Aí isso nos leva a uma ressignificação da nossa experiência de vida, na relação uns com os outros, na relação com a gente mesmo e na relação com a natureza, que é essa ideia de que a cada dia eu tenho que progredir, não linearmente, mas no sentido do que eu faço com esse passado que me trouxe até aqui. Né? Juleuza, o que se propõe na questão do consumo? Bom, eu acredito que a gente deva partir, e talvez você mantenha uma proximidade grande com o que a professora Marina coloca, a gente deva partir do consumo, e nós estamos falando, se consome tanto. Há pessoas que ainda não têm o consumo básico. Então, mesmo o que nós vimos naquela reportagem, se fala, se gasta 200 litros de água por dia por pessoa, eu sempre pergunto, onde e quem? Porque nós temos uma parcela significativa que não atingiu um limite, nem diria limite, mas não atingiu o necessário. Alguns indicadores de pobreza que circulam pelo mundo, eles colocam pessoas que não têm nenhum combustível para poder processar uma comida. Ao mesmo tempo, nós temos um lançamento que acabou sendo a temática do Dia do Meio Ambiente, há alguns tempo atrás, dessa emissão imensa de CO2. Então, nós temos que pensar, quem consome muito, por que tem esse vazio, eventualmente, preenchido pelo consumo, e aquele que ainda precisa consumir, para quem nós temos que também dar uma palavra de esperança e de estímulo, já tentando ressignificar esse consumo, o que não é fácil. Porque na medida que se tem um consumo que eu vou chamar de esbanjador, não é? Depredador, eu tenho que trazer pessoas, todos nós temos que criar mecanismos para incluir de uma maneira qualificada um conjunto de pessoas, ou aqui se poderia chamar de maioria, para consumir aquele consumo básico, se necessita de casa, se necessita de água potável, se necessita de uma fonte confiável, segura e sustentável nesse sentido de energia, se precisa de um veículo, talvez uma bicicleta, talvez um ônibus, um trem, para que possa se deslocar, precisa de comunicação. Então, nós ainda temos que pensar no que se consome de recursos da natureza no mundo, pensando que nós vamos agregar pessoas. E me parece que grande parte dos discursos que a gente ouve de uma maneira que talvez sejam discursos mais lineares, o que a gente tenta não fazer, é aquele discurso que fala, não, nós vamos parar com isso, parar com aquilo. Não se vai mais. Primeiro vamos olhar a situação que nós temos. Mas é seguro que se tem um consumo além, seja daqueles bens
ou elementos da natureza transformados em recursos que se transformam em bens comprados e vendidos, acumulados, distribuídos de maneira desigual, nós identificamos recursos que eles não retornam, eles não se recuperam. Não se recuperam. Não se recuperam, é um dado. Agora, outros são os que retornam, nem sempre para os mesmos lugares. Agora, por isso que precisa essa ressignificação. Por exemplo, um americano, ele tem emissão equivalente a 25 chineses. Se nós formos estender o padrão de produção e consumo dos americanos, dos europeus e dos japoneses para os 7 bilhões de seres humanos, precisaríamos de 5 planetas. Nós só temos um planeta. Então, tem algo que está sendo colocado aí como a necessidade da mudança do modelo de desenvolvimento. E não só do ponto de vista econômico, mas também social, cultural. A sustentabilidade, as Nações Unidas trabalham com 4 dimensões. Um modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista econômico, transformando as vantagens comparativas em vantagens competitivas. Precisa ser do ponto de vista social, estabelecendo que a riqueza produzida há que se transformar em bens e serviços para serem distribuídos para o conjunto da população. E tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, ou seja, que o atendimento das necessidades das gerações presentes não comprometa o atendimento das necessidades das gerações futuras. E eu acrescento mais 3 dimensões da sustentabilidade. Um modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista ético, do ponto de vista estético e do ponto de vista político. Porque boa parte dos problemas que nós temos não são problemas técnicos, são problemas éticos. Nós já temos tecnologia para produzir energia limpa, renovável e segura. Mas o plano decenal de energia do Brasil não colocou uma vírgula sobre a energia solar. O último plano, o último leilão de energia proibiu a entrada de energia eólica. Ou seja, por isso que eu digo, tem uma dimensão da sustentabilidade que também é política. E tem uma dimensão que é cultural. Passa pela ética também. Eu queria continuar também por um caminho que me parece importante, mantém relação com o que eu iniciei falando, que na medida que nós consumimos ou precisamos de energia, nós temos opções de energia, nós temos tecnologia, é importante que a gente pense do ponto de vista da pessoa, não de maneira individualista, mas da maneira de expressar a sua individualidade, que é uma forma de fazer parte de um grupo, que ela também reconheça não só novas tecnologias e passe a reivindicá-las. Nós temos algumas experiências importantes de comunidades que colocam, nós queremos as nossas moradias, mas eu gostaria que elas tivessem energia solar, eu gostaria que nós pudéssemos já ter um mecanismo para reuso de água e possibilidades que estão colocadas, que por vezes elas não atingem todas as pessoas. Então a gente teria, e eu acredito que há esse trabalho, pelo menos aqui na PUC, são mais de 60 professores, eu acredito, que lidam ou com a pesquisa tecnológica, ou com a pesquisa de base, ou com a formação de professores, buscando identificar possibilidades e, principalmente, trabalhar com essa sustentabilidade no sentido social, cultural, indicando que a energia que eu preciso, ela já existe de várias fontes, mais adequadas, mais seguras. Mas de quanta energia eu preciso? Porque o que nós perdemos me reporto a professora Marina, que colocava a questão de nós não sabemos mais como chegamos aqui. E se nós nos reportarmos, talvez aos nossos familiares, que já viveram em situação de carência efetiva em alguns casos, mas em outros, em dificuldades, se observava que as famílias, as pessoas, elas sabiam não só o trabalho que dava, mas sabiam, dimensionavam o que consumiam. As transformações e facilidades fazem com que, se nós perguntarmos quanto de água foi dito em média, mas cada família individualmente também talvez não saiba sobre energia, talvez não saiba nem de onde vêm os produtos. Na verdade, no semiárido brasileiro, as pessoas têm cerca de 10 litros de água por dia.
Enquanto é contraditório. Quilômetros, quase sempre por mulheres. Uma pessoa do Lago Sul de Brasília chega a 350 litros de água por dia. Não é? Então, você tem aí um desequilíbrio. Não é? Um ocidental bem alimentado, ele consome cerca de 850 toneladas de grão por dia. Um chinês bem alimentado, um indiano bem alimentado, 250 toneladas de grão. Não é? E por que o ocidental come tanto grão? Porque o ocidental come a carne, como o ovo, como o leite, como o peixe, que é proteína, digamos, digestivada. Sim, e isso tem impacto. Não é? Mas eu acho que essa micro-revolução, que tem a ver com a mudança de atitude, com a mudança de comportamento. Agora, óbvio, tem a atitude do indivíduo, do cidadão, não é? Porque ele não pode cobrar das autoridades que façam alguma coisa se ele mesmo não faz o pouco que ele deveria fazer. Agora, tem uma responsabilidade maior, que é dos estrados e que é das empresas. Não é? Por outro lado, às vezes a gente vive uma coisa que é uma contradição. Não é? É uma contradição. Por exemplo, você faz um programa de casas populares corretamente, utilizando as tecnologias que vocês produzem nas universidades para ter energia solar, para ter, enfim, aquecimento com energia alternativa. Né? E, ao mesmo tempo, você faz uma grande hidrelétrica na Amazônia, que vai alagar uma área enorme, como é o caso de Belo Monte, atingir as populações originárias, como é o caso dos índios do Xingu, né? Com um impacto enorme. Então, o que a gente precisa ter é digamos assim, um eixo de coerência que nos faça mudar de atitude, não é, de um modo geral. Né? E para mim, essa questão do lixo, né, a gente vê hoje que as crianças já têm outro comportamento, um comportamento completamente diferente. A juventude tem uma sensibilidade muito grande para essa temática. Por outro lado, eles são bombardeados pelo consumo. Né? E eles mesmos que se preocupam com o problema da insustentabilidade, né, são o tempo todo transformados em exterminadores do seu próprio futuro pelo marketing, pela mídia, que quer o tempo todo que eles sejam consumidores vorazes. Eu vou pedir licença para vocês agora um instantinho, Marina, Juleuza, para mostrar uma família que tem uma experiência sustentável, tá bom? Vamos conferir? Na casa da Silvia é assim. O aquecedor solar ajuda na economia de gastos com energia. Se vai lavar a louça, não pode desperdiçar água. E se for para outro cômodo, tem que apagar a luz. E o lixo deve ser jogado na lixeira correta. O objetivo de tudo isso é não desperdiçar e ajudar a preservar o meio ambiente. Aqui em casa, normalmente, já costumam meus filhos já separar as caixinhas de leite, limpamos, deixamos separado tanto o lixo reciclável como orgânico. Temos o reciclável, todo o que é de casa, matéria orgânica, também separamos em lixos pequenos para que levem depois o lixeiro. Todo isso é um trabalho em conjunto. E por falar em trabalho conjunto, Silvia destaca a importância de conscientizar toda a família em relação a essas pequenas ações que ajudam o meio ambiente. Quando vou ao mercado, procuro levar minhas sacolas de tecido, levo caixas, meu carro já está acondicionado com caixinhas. Chego lá, pego e coloco todo em caixinhas, chego em casa, eles me ajudam, pegam todas essas caixinhas e organizamos a despensa. O tema sustentabilidade se torna cada vez mais popular no nosso país. E se cada família fizer sua parte para reduzir os impactos sobre os recursos naturais, a relação entre os seres humanos e o meio ambiente será cada vez melhor. Nós temos que ter como pessoas e saber que temos um futuro. E se agora não fazemos alguma coisa para o mundo vai a pedir consequências para nós. Então temos que ir atrás de isto, procurar melhorar e todo mundo fazer alguma coisa simples, mas fazer. Na verdade, o que vocês já falaram até agora é uma mudança de paradigma mesmo. É uma mudança de paradigma, uma mudança de atitude. De atitude mesmo. Que, na opinião de vocês, nós vamos chegar lá.
em função dessa nova juventude que está vindo, que é bombardeada por um lado pelo consumo, mas que também já tem essa consciência? Eu vejo não só por essa juventude que vem vindo, embora nós tenhamos assistido em vários momentos a adesão muito forte dos jovens e das crianças, né? Incluindo trabalhos voluntários. Aqui nós temos na universidade muito choque, imagina, trote solidário, e no trote solidário quase sempre ações rumo à sustentabilidade são propostas e eles desenvolvem e propõem com muita disposição. Agora, o que eu acredito que seja interessante, retomando o conceito que é o mais difundido da sustentabilidade, que é a precaução, a cautela, o cuidado com que se utilizam os elementos e recursos da natureza para que as futuras gerações tenham condições de construir a sua vida também. Lembrando que se nós lidamos com gerações, essa é uma questão que me preocupa um pouco, ou muito. Se nós lidamos com as gerações, não são só as crianças agora ou os jovens agora que vão agir. Nós temos que já pensar nessa solidariedade geracional agora, porque muitos dos idosos, eles têm uma experiência do cuidado, da cautela com o consumo, que é uma experiência que algumas gerações deixaram de ter. Porque foram gerações que já nasceram num período de anos dourados, quem diria esses dourados, o que estavam revelando? Estavam revelando a aceleração do consumo, a aceleração do uso de novas técnicas, e eu acho que nós perdemos conexão com algumas gerações. Talvez, só terminando, recuperar a conexão nos permita entender que novas gerações virão. Porque eu acredito que essa solidariedade com o futuro, ela não é abraçada por todos. E isso me gera uma preocupação muito grande. Bom, se por um lado a gente está colocando as ações da população e parte delas, né, fazendo o que deve, por outro também os poderes constituídos também têm a sua obrigação. Sim. E o que nós estamos vendo são esses movimentos por todo o país. Qual que é a avaliação de vocês? Primeiro, para mim, isso é uma espécie de renascimento político. É um renascimento político. Mas, como todo nascimento, não está pronto. É algo que precisa ser entendido, vivido, e sobretudo por nós que vemos de uma tradição de esquerda, com muita humildade, porque há uma tentativa também de querer desqualificar. Eu me lembro que quando os jovens conseguiram 1 milhão e meio de assinaturas contra o Renan Calheiros, as pessoas diziam, não vale, é pela internet, é virtual. Depois se conseguiu 2 milhões de assinaturas contra o Código Florestal, que foi aprovado pela base do governo no Congresso, e dizia, não vale, é pela internet. Depois se conseguiu mais outros tantos milhões contra Belo Monte, para evitar que passem por cima dos índios do Xingu. Não vale, é pela internet, é no virtual. E agora transbordou para o presencial. Eu dizia que era só uma questão de tempo. Para mim é um renascimento, está surgindo um novo sujeito político. Esse novo sujeito político não é dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelas ONGs, pela UNE, pelo CA, nem pelas lideranças carismáticas. Esse novo sujeito político eu chamo de autoral. É uma espécie de ativismo autoral. Agora, como ele está no nascedouro, já estão fazendo de tudo para enquadrá-lo, primeiro um esforço de minimizá-lo, depois de tentar dirigi-lo e depois desqualificá-lo. Mas é preciso ter um olhar para esse novo sujeito político que está surgindo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Juleusa, qual que é a sua avaliação? A avaliação, ela permeia vivências que nós tivemos, que eu tive nos movimentos há tantos anos atrás, um pouco a universidade, não é? A universidade que, por um lado, teve que fechar um dos seus campi por conta da manifestação de determinado dia, e os professores correndo final de semestre, tendo avaliações, etc., e os alunos na manifestação. Junto a alunos e jovens e personagens
desses populares, no sentido que fazem parte de um espaço público, reconstruir o espaço público. Então, de uma maneira muito esperançosa. Falo reconstruir o espaço público, tem a ver com a minha profissão, né? Como geógrafa, eu olho o afastamento da cidade, de que todos vão morando longe, não convivem, mas quando você tem uma agregação chamada por articulações virtuais, conversada por telefone, e o espaço possível dessa manifestação é um espaço público, é um espaço de todos, já é uma diferença. É uma diferença com isolamentos que antes havia, uma diferença com decisões que ficavam em espaços, esse é de tal tribo, esse é de tal grupo, esse é de tal outro. E se viu uma fluidez ocupando essas áreas, o que já é por si muito valioso. Quando se diz, eu fui, não conhecia quem estava naquele grupo, procurei pelos meus e no fim os meus eram todos. Não é? Isso eu acho muito importante. É claro que a articulação que permite isso é uma articulação de pessoas insatisfeitas, não só com uma ou outra questão, mas considerando que esse ser político, que necessariamente nós devemos ser, esse ser político precisa de uma expressão maior do que a representada pelas instituições que existem, embora talvez, num futuro, caminhem para outras instituições também, mas que elas tenham uma permeabilidade com relação a essas forças. Eu acho que necessariamente vai caminhar, porque é engraçado, né, essa questão da política, porque a internet está ajudando a transformar tudo. O comércio, a arte, a espiritualidade, a produção de conhecimento, os negócios, tudo. Os políticos achavam que a política ia ficar imune a tudo isso, não é? Era só uma questão de tempo. É da vida. Não é? E esses movimentos, eles estão dizendo que houve uma apartação entre aquilo que se configurou de forma distorcida a ser chamado de classe política. Claro. Não existe classe política. Não é? Então, esses movimentos estão dizendo, são olha, representantes e representantes de todos. Tenham calma, vocês já não nos representam, não é? Vocês não estão no controle. E a percepção que eu tenho é de que, não é, o monopólio exercido pelos partidos, não é, esse monopólio, mais cedo ou mais tarde, vai ser quebrado. Não é? Hoje, os grandes partidos, sobretudo eles, o PT, o PSDB, o PMDB, eles têm o monopólio da política. E o que as pessoas estão dizendo é, nós não queremos ser meros espectadores da política, nós queremos ser autores, mobilizadores, protagonistas. E nesse momento eu sinto que há um movimento de todos eles para tentar encapsular essa quebra de monopólio. Juleuza, Marina, eu agradeço a participação de vocês e a contribuição para esse nosso tema. Muito obrigada. Eu que agradeço você. Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.